e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã eu quero deixar um abraço para todos os meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, um abraço especial, porque hoje nós vamos estar pregando, sobre a idolatria. Então eu quero deixar um abraço para esses guerreiros, que combatem, que lutam contra, que fazem de tudo para alertar o povo contra a idolatria. Muitas das vezes nós não somos entendidos, é muito difícil lidar. Tem muitas pessoas católicas, muitas pessoas de outras religiões. Então nós precisamos, ter uma força para lutar, para resgatar o maior número de almas possíveis, porque nosso Deus que habita entre nós, ele abomina a idolatria. E muitas das vezes, como eu já disse, nós não somos entendidos, somos mal interpretados e as pessoas ficam até com raiva, Eu mesmo tenho uma experiência, com meu próprio irmão, meu irmão mais novo, e se for falar dessas coisas com ele, ele se levanta, ele fica irado, ele fala assim, por que eu não posso recorrer ao santo? Por que eu tenho que recorrer aos homens? Por que eu não posso recorrer a São Jorge? Então ele fica irado, ele começa mesmo, falta pouco, brigar, literalmente falando. Então hoje nós vamos estar, meditando e pregando sobre essa palavra. Eu já deixo meu abraço para os amados e peço a Deus, que continue nos dando força, para lutar, para que a gente não venha, desfalecer, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhosíssimo que Ele já preparou de antemão. Pai amado, Deus querido, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, Pai, por esse novo amanhecer, por poder estar aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus. Como sempre, eu desejo estar. Nesta manhã eu quero estar, Pai, clamando, orando, ó Deus, buscando, ó Pai, forças para continuar, clamando também pelas minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, que também têm buscado força, Senhor, porque temos vivido dias difíceis, Senhor, combatendo contra a idolatria, Pai, como diz na Tua palavra, Senhor, quando o Senhor deixou ali os 10 mandamentos, logo os primeiros mandamentos falam sobre isso, mas, Senhor, tem sido vituperado, Deus, a nossa pregação, Deus, porque muitos na fé se apostataram, não querem mais seguir o caminho da verdade, preferem seguir o caminho de Balaão, mas nós estamos aqui os remanescentes, ó Deus. Visita agora a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo Jesus, Pai, que estão firmes na luta, Senhor, e abençoa-nos, ó Pai, segundo a Tua infinita misericórdia. Assim eu oro, já agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Então, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa manhã para nossa meditação se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, que diz assim: ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Amém? Glória a Deus. Saiu um pouquinho do ar aqui que eu estava trocando um canal da internet, porque estava assim um tanto lento. Então, a palavra de Deus nessa manhã se encontra,
no livro de Deuteronômio. Como eu já disse, a partir do verso 1 nós vamos estar meditando o capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e aos jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, diz o Senhor, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós nos associamos com pessoas de outras religiões, com pessoas idólatras, é isso que acontece. Assim como aconteceu aqui no Velho Testamento, quero dizer aos amados que a palavra de Deus é a mesma, a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Ela valia antigamente, no passado, ela vale agora no presente e ela vai valer lá no futuro, ela é eterna, a palavra de Deus. Então Deus, ele diz para não se associar, não se misturar. E hoje em dia, o que nós temos visto? As pessoas, elas se misturam, elas falam assim, olha, é meu irmão católico, fulano de tal, é minha irmã espírita, fulana de tal, é minha irmã. Não. Irmão, com exceção dos de sangue, que pode cada um optar pelas suas religiões, né? Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas irmão, com exceção dos irmãos de sangue, espiritualmente falando, são só irmãos em Cristo Jesus, independente da cor, independente da raça, entende? Nós somos irmãos espirituais em Cristo Jesus. Então, quando Deus ordena a destruição, parece uma coisa, terrível. Mas a destruição, você tem que analisar da seguinte forma: Deus ordena não destruir as pessoas, destruir as suas imagens, destruir os seus ideais de servir a outros deuses, além do nosso Deus único e vivo. Amém? Então a palavra de Deus, ela continua falando aqui a partir do verso 5, o que nós devemos fazer espiritualmente falando, porque nós não somos agressivos, nós não somos violentos, muito embora quando Deus falou sobre todas essas nações, verdadeiramente o pecado dela, a idolatria dela já tinha chegado às narinas de Deus e Deus ordenou a destruição mesmo, literalmente falando. Porque chega um nível que a pessoa já pecou tanto, já aprontou tanto, que a mente está cauterizada de uma maneira que não dá para tornar mais atrás. E isso literalmente falando, nós conhecemos pessoas aí que, se nós formos falar Jesus, só começamos a falar, ele já começa a quebrar tudo, entende? É violento mesmo. Eu falei já do caso do meu irmão, né? Então, vamos à leitura da palavra, o que Deus nos orienta nesta manhã. Porém, assim lhe fareis: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis a fogo suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos sobre
que na terra o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós, aleluia, eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Amém? Então o Senhor, segundo ele diz na sua palavra, ele nos resgatou, ele nos tirou. Antes, diz a palavra de Deus, que nós estávamos num charco de lodo, nós estávamos afundados na lama do pecado, da idolatria. Então Deus, ele nos resgatou com forte mão, ele nos limpou. E ao invés de nós sermos agora vistos como cavalo de Satanás, como montaria do cão, quando o Senhor nos resgatou, nós estávamos nesse estado e ele nos fez assentar entre príncipe e princesas. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele nos resgatou com mão forte, ele nos limpou e de cavalo do inimigo, ele nos fez príncipes e princesas. Ou seja, pessoas que estão assentadas ali. Sabia que você é um príncipe? Sabia que você é uma princesa em Cristo Jesus? Muitas pessoas não se veem assim, mas é a nossa realidade. Então, muitas das vezes a pessoa recorre, aos ídolos para conseguir alguma coisa, mas eu já falei na live aqui que eles têm olhos, mas não veem, têm perna, mas não andam, têm mão, mas não afagam. E eles dependem de ser construído de madeira, de barro, um outro tipo de cerâmica, um outro tipo de material, tem os santinhos de gesso, mas tudo é matéria. Tudo foi criado por Deus, o barro, a madeira, tudo. O gesso, então nós devemos adorar somente o Criador, não a matéria, não a criatura, não o barro, não o pau, não a pedra, em outras palavras, para que você venha entender. Amém? Então Deus ordena a destruição desses povos, os cananeus, ferezeus, e hoje em dia, o que Deus ordena? A destruição dos povos? Não literalmente falando. Deus ordena a destruição dos ídolos. Ou seja, através da nossa pregação, tirar da mentalidade das pessoas, tirar da mente dela essa vontade de buscar em outros deuses. Já viu quando vai acontecer algum tipo de acidente? Um acidente até às vezes fatal, que pode levar a pessoa à morte, um acidente de carro, uma queda de um avião, um outro acidente de um barco afundando. Eu não quero estar aqui nessa manhã trazendo tragédias à tona, mas eu estou fazendo essa comparação. Então, o que acontece ali? Quando vai acontecer aquele acidente, geralmente a pessoa fala, meu Deus, me salva, meu Deus. E ele não está falando nessa hora do Deus que ele serve, não. Ele está falando do Deus vivo. Ele pode adorar qualquer tipo de imagem, ele pode ter qualquer religião, mas na hora que vem a morte, ali que ele vê que a morte é iminente, ele fala, meu Deus, se referindo ao nosso Deus, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Tzidkenu. Então, nós temos que estar atentos a isso, que as pessoas caíram no engodo, no engano do inimigo, e nós temos então que alertá-las, falando do amor do Deus verdadeiro, Deus único, o Jeová Rafá, o Deus que cura, que salva, que purifica, que santifica, Jeová Jirê,
Oh, Pai, em nome de Jesus, e eu venho pedindo sabedoria a Deus para me achegar a toda classe de pessoas, para falar com todas as classes de pessoas. Eu peço a Deus sabedoria, eu faço alguns estudos, eu procuro pesquisar, eu vejo jornais, né, na televisão para estar sempre atualizado. Não adianta você ser um crente e se fechar também, não. Ah, eu sou assim mesmo, o negócio comigo é com Deus, não quero saber das outras coisas. É porque o crente, ele tem que ter sabedoria. Tem uma passagem na Bíblia, depois eu vou trazê-la para vocês, que as pessoas falam assim: que povo inteligente. Ou seja, o povo de Deus, ele tem que ser um povo dado à leitura, a buscar sabedoria, a buscar orientação de Deus. Amém? Então, nessa manhã nós estamos, pregando sobre essa temática, para que você venha, aleluia, glória a Deus, buscar sabedoria em Deus, buscar direção em Deus, fazer segundo a vontade de Deus, segundo o chamado, que Deus te fez. Deus não nos chamou à toa, Ele não nos tirou da podridão no charco de lodo e nos pôs assentado entre príncipes e princesas para que a gente fique ali no banco como prego, como madeira. Não. Deus te chamou para o ID, para que você grite em alta voz, em bom som, que só o Senhor é Deus, o Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu. Então nós temos que pôr isso na nossa mente, no nosso coração. Ele nos ungiu para pregarmos libertação, quebrar cadeias, restaurar corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque você tem que sair da condição de crente. Porque crente, eu já disse muitas das vezes aqui, todo mundo é. Até o diabo é crente, só que ele crê e teme. E muitas vezes nós cremos, mas não temos o temor de Deus. Vivemos a vida assim de qualquer maneira. Ah, o meu irmãozinho tal, todo mundo é irmão. Você não está nem ali, para as diretrizes de Deus, para a direção que Deus te dá. Você quer ficar bem na fita com todo mundo e quer ficar bem com Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta manhã. Aquele que se constitui, diz a palavra de Deus, não um evangelista aqui que vos fala, não. Aquele que se constitui amigo do mundo, ele também se constitui inimigo de Deus. Então nós temos que pregar, entende? Nós temos que gritar, diz a palavra de Deus, como aquela que está de parto, como a parturiente. Nós temos que falar, só o Senhor é Deus. Amém? Verso 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, se ouvirdes este juízo e os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a dar a teus pais. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor
de ti desviará toda enfermidade, e sobre ti, aleluia, glória a Deus, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem, pois consumirá todos os povos que te der o Senhor pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os pouparás, não os servirás, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as podereis lançar fora? Delas não tenha temor, não deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus grande e terrível é o Senhor teu Deus. Lançará fora nações, estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem quanto a ti. E o Senhor te dará diante de ti e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaça os teus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimará fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Perdoe a leitura da palavra longa, porque hoje em dia, as pessoas estão se fadigando à toa, mas a palavra de Deus é para ser lida, é para ser expressada, era para ser pregada, ela é para ser pregada, ela é para ser entendida, e muitas das vezes, por causa das pessoas, as pessoas leem apenas um versículozinho e dali pregam a palavra segundo aquele conhecimento que ela acumulou na sua mente. E muitas vezes elas dão volta, vai no livro tal, vem aqui, vai lá, e as pessoas acabam não entendendo a mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela é franca e positiva, extremamente simples de ser entendida. Então, quando eu costumo pregar aqui nas lives ou quando tenho oportunidade nas igrejas, eu costumo ler todo o texto, vagarosamente, para que haja entendimento. Antes de pregar para você e ler o capítulo 7, eu leio os textos anteriores e os posteriores, ou seja, nós lemos por quê? Para que nós venhamos ter uma base bíblica, para que nós não venhamos usar um texto sem o contexto. Mas se isso é fadigante para você, apenas esse texto, me desculpe, você não está preparado para fazer a vontade de Deus. Você não quer se preparar para fazer a vontade de Deus. Porque se te fadiga 10, 15, 20 minutos, uma hora e meia que seja de palavra de Deus, saiba que aqui no livro de Deuteronômio está relacionado os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos
se você ainda não leu, Deus fala que Ele abomina a idolatria, que Ele abomina quem se associa a essas pessoas. Ah, evangelista, então eu vou ficar de mal, como diz as crianças, né? Das pessoas que são católicas, espíritas. Não, ao contrário. Deus ordena a destruição dos ídolos que foram formados na mente e no coração dessas pessoas. Literalmente aconteceu nesta época, porque, subiu até as narinas de Deus o mau cheiro desse povo, porque esse povo, além de adorar os seus ídolos, eles queimavam seus filhos a Moloque, eles adoravam o Deus Mamon, que é o Deus que simboliza o dinheiro, toda essa ganância que você vê hoje em dia, toda essa violência, que os pais fazem aos seus próprios filhos, tudo vem dessa época, respingou para os dias de hoje. Não estamos vivendo literalmente esse tempo, mas nós estamos sendo afetados por eles desde aquela época. Então você tem que entender isso. Satanás, ele tem os seus ardis. Cada época ele trabalha de uma forma. Hoje em dia você tem visto a violência dos pais, Quantas crianças aparecem embrulhadas logo após o parto num lixo? Quantas crianças têm sido mortas? Você vê no jornal aí o caso Nardoni, esses todos os casos aí, eu não lembro assim o nome direito, mas eu acompanho. Quantos pais se levantaram contra os filhos? Quantas pessoas, aí já englobam tudo, filho, pai, parente, se levantam contra o outro por causa do Deus Mamon, o Deus da riqueza, do dinheiro, que traz aquela ambição. Então nós temos, literalmente falando, como diz o mineiro, a faca e o queijo na mão, para nós fazermos a vontade de Deus. Porque a Bíblia, ela não é só uma história, ela relata-nos fatos acontecidos reais. E se você for analisar, hoje em dia está acontecendo isso. Mas às vezes você fala, isso não é comigo não, eu já sou crente, eu larguei o cigarro, não fumo mais, eu larguei a bebida, eu já não me prostituo mais, eu já não roubo. Mas saiba que se você omitir a palavra de Deus, eu creio que em Timóteo, é tantas passagens maravilhosas na Bíblia, que diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se você está na casa de Deus, aprendendo a cada culto, a cada dia a fazer o bem, e você se omite em fazê-lo, você está cometendo pecado. Perdoe-me, talvez, algumas passagens que eu fale assim, que eu não vou até as passagens, Nós não temos uma mente assim, igual um computador, mas eu me esforço para fazer a vontade de Deus. Até logo mais, se Deus permitir, vamos estar reunidos ali para mais um estudo, na igreja do pastor Anderson, um amigo, um companheiro, de caminhada, que tem lutado também para dar estudo bíblico, para ensinar, para doutrinar, segundo a direção de Deus. Depois eu vou estar passando o endereço certinho aqui, para você que gosta de estudar a Bíblia, ter um estudo bíblico, uma boa escola dominical, para você que gosta de tomar um café da manhã, Vamos ver se a gente consegue implantar ali um café da manhã, para você se sentir em casa, tomar aquele cafezinho gostoso, Comer aquele queijinho mineiro e participar do estudo bíblico. Vamos estar vendo também, se a gente consegue pelo menos um dia da semana promover, um sopão ali para aquele povo que fica ali, naquele trevo ali, tudo perdido, precisando ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvir se não há quem pregue? Como se converter ao cristianismo se os exemplos que têm sido dados hoje em dia
são tão ruins. Amém? Oremos então ao Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, Deus de poder, de autoridade, de bondade. Nesta manhã, ó Pai, eu quero mais uma vez lhe pedir ânimo, Senhor, porque o Senhor me ungiu para pregar a libertação. E eu tenho, Deus amado, Pai querido, procurado fazer segundo a Tua vontade, o seu querer, e também alertar os irmãos, ó Pai, que não basta ser crente, Senhor, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, porque a salvação vem daí, Senhor, do esforço de cada um, porque o reino dos céus, ele tem que ser ali, ó, tomado com forças, com luta, Pai, porque não é fácil, não, se dizer crente, viver uma vida dissoluta, uma vida mundana, se dizer crente, viver segundo os princípios deste mundo, essas pessoas só estão no engano. Por isso eu lhe peço, Pai, nesta manhã de quarta-feira, que a sua glória venha se manifestar, ó Deus, que o Senhor venha, Deus amado, Pai querido, nos orientar, ó Pai, como diz a Tua palavra no livro de Esdras, Pai, no livro de Neemias, ó Deus, que eles reuniu todo aquele povo, Pai, e pregoaram a Sua palavra de manhã até a noite. Ou seja, o povo ali não estava, Deus amado, Pai querido, confortado, sentado em cadeira, o povo estava de pé, não estava debaixo de nenhuma cobertura com ar-condicionado, o povo estava de pé diante do sacerdote Esdras, e ele, Pai, falava do amor de Deus, depois dele veio outro, o dia inteiro, Senhor amado, Deus querido, apregoando a sua palavra, trazendo em memória ao povo a sua palavra, Pai. E hoje em dia, quando nós vamos falar um minutinho a mais, a pessoa já está fadigada. Se falamos de um mendigo, de uma pessoa bêbada, de uma pessoa que está com necessidade, as pessoas até repudiam. Tem igreja, por que não vão à igreja? Mas às vezes não é assim. Às vezes as pessoas estão aprisionadas, Deus. Estão, Pai, debaixo da amarra de Satanás, e é necessário, Pai, que vá um servo teu, uma serva tua, falar do teu amor, ó Deus, tirar aquelas amarras e mostrar que o Senhor é o Deus, que o Senhor é o poder que pode libertar. Pai, desperta entre nós, Senhor, como eu sempre tenho orado, missionários e missionárias, para fazer toda a boa obra, Deus. Assim eu oro, já agradecido e crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Fico com essa palavra, que Deus te abençoe, te livre e guarde de todo mal, te dê um excelente dia de quarta-feira. Amém? Mais uma vez eu deixo uma saudação especial para todos aqueles que se empenham para fazer a obra de Deus na íntegra. Graça e paz.